Bom, pessoal, nós vamos estudar hoje o conceito de movimento uniforme, tá certo? É importante que vocês entendam o que a gente chama de movimento uniforme. Mas antes de começar a falar de movimento uniforme, meu nome é Jailton Mota, está aí meu e-mail no quadro. Se vocês precisarem ou quiserem tirar alguma dúvida, por favor, enviem para mim as dúvidas que vocês possam ter, que eu terei prazer em responder. Bom, vamos dizer então, vamos definir perfeitamente para que vocês entendam o que a gente chama de movimento uniforme em física. Eu chamo de movimento uniforme um movimento em que a velocidade instantânea ela é constante e diferente de zero. Traduzindo, você está num carro, dirigindo o carro, olha para o velocímetro do carro. Se aquela velocidade for 60 km, toda vida que você olhar para o velocímetro, a velocidade lá vai estar 60 km por hora. Ela não pode aumentar e nem diminuir. Como a velocidade instantânea é constante, eu posso dizer que a velocidade instantânea vai ser igual à velocidade média no movimento uniforme. Vamos lembrar como é que a gente calcula a velocidade média? A variação do espaço pela variação do tempo. Então, repetindo. O que é um movimento uniforme? É aquela que a velocidade instantânea ela é constante e diferente de zero. E essa velocidade instantânea se transforma em velocidade média, já que ela não pode ser alterada com o decorrer do tempo. Como é que eu calculo essa velocidade? Variação do espaço pela variação do tempo. Bom, baseado no que eu disse até agora, eu posso tirar 3 conclusões do movimento uniforme, que elas são importantíssimas para o entendimento. Primeira conclusão, já que a velocidade instantânea ela não vai variar durante um intervalo de tempo, eu posso dizer a vocês que espaços iguais serão percorridos em intervalos de tempos também iguais. Por exemplo, se você anda 1 km em 1 hora, o próximo quilômetro também será andado em 1 hora. O próximo será 1 km de novo em 1 hora. Então, espaços iguais, intervalo de tempos iguais, caracteriza o que a gente chama de movimento uniforme. Importante, como a velocidade ela nem aumenta nem diminui, a segunda conclusão que a gente pode tirar é que no movimento uniforme a aceleração escalar é nula. Ou seja, a aceleração é o responsável por aumentar ou diminuir a velocidade. Como no movimento uniforme essa velocidade mantém-se constante, então a aceleração escalar vai ser igual a zero. Terceiro, no movimento uniforme não há mudança de sentido do movimento. Como não há mudança de sentido, eu posso dizer que o espaço seria a velocidade vezes o tempo. Não muda o sentido, então posso calcular a distância percorrida multiplicando o modo da velocidade pelo intervalo de tempo. Bom, dito isso, vamos entender agora um aspecto importante do movimento uniforme, que eu chamo de função horária do espaço do movimento uniforme. Nesse quadro que você está visualizando, eu tenho aí, para o tempo 1 igual a zero, eu tenho um espaço inicial que eu chamo de S0. Depois de algum tempo, tempo 2, eu tenho um segundo espaço, que eu chamo de espaço final. Bom, baseado nisso, eu posso dizer o seguinte: a velocidade média o que é? ΔS sobre ΔT, que é a velocidade instantânea no movimento uniforme. Então, posso dizer que a velocidade vai ser o espaço final menos o espaço inicial, pelo tempo final menos o tempo inicial. Mas você deve lembrar que o tempo inicial é zero. Então, o tempo inicial eu vou substituir por zero. Se eu multiplicar em cruz aí, eu vou ter o seguinte: velocidade vezes o tempo é o espaço final menos o espaço inicial. Se eu passar o espaço inicial por outro membro da equação, eu vou ter espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Essa é a equação horária do espaço do movimento uniforme. Bom, já que eu defini perfeitamente para vocês o que é um movimento uniforme, nós vamos trabalhar um conceito que é fundamental, é importante, talvez um dos mais importantes da cinemática escalar, porque ele é muito cobrado em qualquer vestibular ou qualquer prova de colégio que você vai fazer. É o conceito de velocidade relativa. Primeiro vamos entender o que eu chamo de velocidade relativa. Vamos dizer que você estivesse numa maratona e tinha um corredor à sua frente, e a sua velocidade é maior do que a dele. É claro que você vai se aproximar desse corredor. Nós vamos chamar de velocidade relativa se eu pudesse parar o corredor que está à sua frente e calcular qual é a velocidade que você se aproximaria dele estando parado. Ficou claro para vocês? Então, parei o corredor à frente e vou calcular qual é a velocidade que eu me aproximaria dele que está à minha frente. Para você entender basicamente o conceito de velocidade relativa, é importante você lembrar que eu posso ter duas situações. Primeiro, os móveis têm a mesma direção e têm sentidos opostos. Por exemplo,
Vamos dizer que você esteja correndo de encontro à sua namorada e a sua namorada esteja correndo de encontro a você. Perceba que os sentidos são opostos, né? Então, como é que eu calcularia a velocidade relativa nesse caso? Eu vou calcular a velocidade relativa somando os módulos da sua velocidade com a velocidade da sua namorada. Tá claro isso? Mas vamos dizer que você estivesse se afastando da sua namorada, sentidos opostos. Perfeito? Só que agora é de afastamento, não é mais de aproximação. Novamente, como é que eu posso calcular a sua velocidade em relação à sua namorada de afastamento? Eu somo o modo da sua velocidade mais a velocidade da sua namorada. Então, traduzindo, velocidade relativa quando o sentido oposto, quer seja de aproximação ou de afastamento, você soma os modos das velocidades. Perfeito? Muito bem. Tem uma segunda possibilidade. Vocês estão no mesmo sentido. Ou eu posso estar me aproximando ou posso estar me afastando. Me aproximando quando? Quando o corredor que está à minha frente é mais lento do que eu, então eu me aproximo dele. Ou eu posso estar me afastando quando o corredor que está à minha frente é mais rápido do que eu, ele se afasta de mim. Como o sentido é o mesmo, eu vou calcular a velocidade relativa pegando a velocidade de A menos o módulo da velocidade de B. Então, repetindo. Sentidos opostos, eu somo os módulos das velocidades. Mesmo sentido, eu subtraio os módulos das velocidades. Está claro isso para você? Vou repetir que é importante. Mais uma vez. Velocidade relativa é se eu parasse um dos carros e calculasse a velocidade com que o carro está se aproximando ou afastando daquele carro que está parado. Ok? Como é que eu vou calcular essa velocidade relativa? Existem duas possibilidades. Quando tiverem sentidos opostos, que pode ser de afastamento ou de aproximação, eu somo os módulos das duas velocidades. Ou pode ser o mesmo sentido, que pode ser de aproximação e afastamento de novo. Nesse caso, eu subtraio o módulo da velocidade do móvel A menos o módulo da velocidade do móvel B. A partir dessa definição, você vai ter uma facilidade para resolver uma série de questões. Então vamos lá, eu posso dizer que a velocidade A em relação a B é o delta S entre A e B sobre delta T. Agora é importante, antes de começar a fazer o exercício, você lembrar o seguinte: essa velocidade relativa, ela vai ser muito usada em questões de aproximação, de afastamento, de ultrapassagem, de passagem de ponte, tá certo? E esse conceito que você está vendo na tela agora, ele é fundamental. Delta S A B dividido por delta T. O que é esse delta S? Por exemplo, você tem um carro e um caminhão. Se eu quiser ultrapassar um carro, ultrapassar um caminhão, eu devo levar em consideração o tamanho do carro e o tamanho do caminhão. Tá claro isso para vocês? Então, delta SAB é a soma do tamanho do carro mais o tamanho do caminhão. Se um trem ultrapassa uma ponte, eu devo levar em consideração o tamanho do trem e o tamanho da ponte. Isso é importante. Bom, agora eu vou fazer um exercíciozinho para vocês, para a gente relembrar um pouquinho do conceito de velocidade média, para que você não esqueça. A questão é a seguinte: um carro se desloca entre duas cidades em duas etapas. Na primeira etapa, desloca-se com a velocidade média de 80 km por hora durante 3 horas e meia. Após permanecer parado 2 horas, o carro percorre os 180 km restantes com velocidade média de 40 km por hora. A velocidade média do carro no percurso entre as duas cidades foi em km por hora igual a... Então vamos lá. São duas etapas. A primeira etapa, ele andou 80 km e gastou 3 horas e meia. Permaneceu parado durante 2 horas e os 180 km restantes, ele teve uma velocidade média de 40 km por hora. Então, é importante que você lembre que quando eu for calcular a velocidade média, eu tenho que levar em conta o espaço total pelo tempo total. Professor, o que é esse tempo total? Eu não posso desconsiderar na velocidade média o tempo que o carro passou parado. Eu devo considerar esse tempo. Está claro para vocês? Eu tenho que calcular o tempo da primeira etapa, somar com o tempo que ele passou parado, com o tempo da terceira etapa. Aí sim eu vou ter o tempo total. Ok? Então, o que é velocidade média? É o espaço total pelo tempo total. Então vamos fazer nossas continhas aqui rapidamente para você entender. No primeiro deslocamento, a velocidade dele era de 80 km por hora e ele passou com essa velocidade 3,5 horas. Então ele andou quanto? 280 km. Qual foi o segundo espaço que ele percorreu? 180 km. Então vamos lá. 280 com 180, qual foi o espaço total? 460 km. Tá claro isso? Então já tem o espaço total. Agora vamos para o tempo também total. Vamos lá. Primeiro trecho, 3 horas e meia.
No segundo trecho, ele passou 2 horas parado. Eu levo em consideração as horas que ele passou parado. Terceiro intervalo de tempo, eu divido 180 por 40, que foi a velocidade média na segunda etapa, que me dá 4 horas e meia. Então vamos lá, quanto foi o tempo total? 3 horas e meia, mais 2 horas, mais 4 horas e meia. Então o tempo total é 10 horas. Então, para mim calcular a minha velocidade média, eu vou pegar o espaço total, que a gente calculou em 460 km, e dividir pelo tempo também total, que são 10 horas. Então, a velocidade média dele foi de 46 km por hora. A resposta seria a letra B. Entenderam? Então, nesse exercício que eu acabei de fazer, é bom que você lembre que o tempo que o carro passa parado, ele deve ser levado em consideração. E que a velocidade média pode ser calculada, pegando-se o espaço total, dividindo-se também pelo tempo total. Bom, na segunda questão, nós vamos colocar aquele conceitozinho de velocidade relativa que eu acabei de mostrar para vocês. A questão diz assim: um automóvel que tem 3 metros de comprimento, move-se no mesmo sentido de um caminhão de 21 metros de comprimento. Vamos lá. O automóvel tem 3 metros e o caminhão tem 21 metros. Eles estão se movendo no mesmo sentido. Vamos lembrar juntos. Se eu quiser calcular a velocidade relativa do automóvel em relação ao caminhão, eu devo pegar a velocidade do automóvel e diminuir a do caminhão. Lembre-se que eles têm o mesmo sentido. A velocidade relativa é uma diminuição das duas velocidades. Bom, vamos terminar de ler a questão então. A velocidade do automóvel é de 22 metros por segundo e a do caminhão 8 metros por segundo. Quanto tempo decorre desde que o instante o automóvel alcança o caminhão até um instante que o ultrapassa completamente? Aí eu dou as opções aí. Por favor, vejam agora a resolução. O que é que eu chamo de tempo? É o espaço total dividido pela velocidade relativa. Por que velocidade relativa? Porque tanto o caminhão quanto o automóvel estão em movimento. É como se eu parasse o caminhão e deixasse o automóvel ultrapassado. Tá claro isso para vocês? Outra coisa importante. Quando é que começa a ultrapassagem? Quando a frente do automóvel vai emparelhar com a traseira do caminhão. Quando é que termina a ultrapassagem? Quando a traseira do automóvel fica à frente da frente do caminhão. Tá claro isso? Se o caminhão tivesse parado, o meu ΔS seria o tamanho do carro mais o tamanho do caminhão. Foi o que eu disse nas resoluções passadas. Estão lembrados? Então vamos lá. O que é o meu ΔS total? É o tamanho do caminhão mais o tamanho do carro. Dá 24 metros. Velocidade relativa. Vamos lembrar. Mesmo sentido. Eu subtraio os módulos das duas velocidades. Então vamos lá. Velocidade relativa. Velocidade do automóvel menos a velocidade do caminhão. Quanto é que vale o módulo da velocidade do automóvel? 22. Quanto é que vale a do caminhão? 8. 22 menos 8 dá 14 metros por segundo. Vamos calcular o tempo. Quanto é que seria o espaço? 24 metros. Dividido por 14 dá aproximadamente 1,71 segundos. Então, minha resposta da minha questão seria a letra C. Só lembrando a vocês que é importante. Quando a gente for fazer questões de ultrapassagem, nós vamos usar sempre o conceito de velocidade relativa. E eu tenho que levar em consideração o tamanho do carro e o tamanho do caminhão, o tamanho do trem, o tamanho da ponte. É sempre assim. Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado. Meu nome é Jailton Mota, está aí o meu e-mail. Qualquer dúvida que você tenha, por favor, encaminhe, que eu terei prazer em responder. E era importante também que você acionasse as redes sociais da escola, tá certo? Obrigado.